Olá, você sabia que nem todo comportamento que a criança tem, mesmo que de maneira indesejada, quer dizer que é falta de educação da parte dela, falta de bons modos ou até falta de rigidez do pai ou da mãe? Vamos dizer que temos aí alguns aspectos dentro da psique da criança e que pode, de fato, acabar causando alguns transtornos, né? E que, por acaso, isso reflete no comportamento dela. Então, para explicar melhor, no vídeo de hoje, a gente vai entender sobre dois tipos de transtornos diferentes. Vai ser um vídeo rapidinho, mas só para você entender que isso realmente existe e que isso merece tanta atenção. E que nem tudo nessa vida é a base das palmadas ou corretivo, como nos tempos antigos. Então hoje a gente vai falar a respeito de dois transtornos diferentes. Tanto o transtorno de conduta, assim como o transtorno positivo desafiador, que realmente acaba agregando as crianças e que tem um certo pezinho ali no TDAH que eu falei na semana passada. Quer saber mais a respeito disso? Então pega essa xícara e vamos lá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma Xícara de Freud. Meu nome é Aleph Mantovani, sou psicanalista clínico e hoje a gente vai falar a respeito aí de dois tipos de transtornos, que são os transtornos de conduta, assim como também os transtornos opositivos e desafiadores que as pessoas podem ter, né, na fase infantil e que pode ser ali um transtorno de conduta na fase adulta, né? Então a gente precisa entender esses dois pontos e entender que realmente nem sempre palmadas e correções ali têm a sua efetividade, visto que, né, já estamos em outros tempos, a gente entende melhor essas coisas e que a gente não tem que ficar com esses pensamentos retrógrados até então na criação das crianças, tá? Antes da gente começar, já deixe seu like, se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificações para que você receba as notificações a respeito dos vídeos, tá? Não se esqueça também de compartilhar a informação com quem você acha que precisa. Afinal, essa informação acaba sendo bem importante para as pessoas. E claro, né, saibam que esse canal ele não é monetizado, não tem intenção de ser monetizado. É impossível ser monetizado por conta das inúmeras abordagens que a gente tem aqui, que fala sobre assuntos sensíveis, que vão desde remédios a suicídios e automutilação. Então o YouTube ele acaba até retirando engajamento do canal, mas que de fato acaba sendo necessário até então nós divulgarmos mais para que apareçam nos mecanismos de buscas e assim as pessoas começam a ter ali uma, como eu posso dizer, um melhor engajamento no canal, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Quando a gente fala a respeito desse tipo de transtorno, nós precisamos entender ali alguns pontos, né? Os dois eles têm a ver ali que é um transtorno de conduta disruptiva, ou seja, é algo atípico, tá? Então vamos dizer que são comportamentos que acabam sendo gerados, né, pelas crianças, até mesmo pelos adultos, e que não tem ali uma certa padronização, não tem uma explicação para que isso acabe acontecendo de uma maneira geral. Porém, é importante ressaltarmos que esses transtornos de conduta, assim também como esses transtornos disruptivos de alguma forma, eles precisam ali serem ajustados de acordo com as ocorrências, tá? Então, para esse primeiro momento, o que acaba aparecendo, né, para as crianças de fato é o transtorno opositivo desafiador, o TOD, né? Esse transtorno ele já é catalogado, né? Não é nenhuma invenção atual, né? Ele foi realmente incluído no DSM, e é interessante nós entendermos que esse transtorno em específico ele acaba afetando as crianças, né? Onde elas desafiam as ordens, onde elas desafiam ali o mando, né, de um adulto ou um mais velho e tem ali a incorrência de acabar transgredindo algumas regras, né, de convivência ou até mesmo de comportamento. O comportamento da criança ele acaba sendo bem afetado aí e de fato a gente pode ter a impressão de que a criança não tem educação ou os pais não educaram direito ou fala que é falta de surra, mas na verdade isso tem a ver com a psique dela. Às vezes ela nem sabe o porquê ela está fazendo aquelas atitudes, às vezes ela nem sabe o porquê está desafiando uma autoridade, ela simplesmente faz o desafio, né? E isso a gente precisa tomar muita atenção.
Então temos alguns sinais claros que a gente pode dizer a respeito disso. Então o primeiro sinal é realmente aquilo que é o positivo desafiador, ou seja, não seguir as regras que o adulto impõe, né? Assim como demonstrar ali uma irritabilidade, uma agressividade fora do comum e fora ali de proporção a respeito das questões da vida, colocar a culpa nos outros, né? E, além disso, desafiar a autoridade, não seguir regras, não seguir padrões, não seguir uma convivência agradável. Tem ali a intenção de ser vingativo e cruel de algumas formas, descontando em pequenos animais ou até mesmo outras crianças, né? Assim também como demonstrar uma irritabilidade, uma inquietação e diversos outros fatores ali que acabem sendo algo provocativo, simplesmente para quebrar regras, né? E que realmente a criança ela não vai conseguir ali explicar o porquê que ela está fazendo aquilo, ela não vai conseguir verbalizar, não vai conseguir demonstrar a respeito disso, visto que ela não entende o porquê ela está fazendo isso. Então tem coisas ali que a gente precisa ali ter uma noção, né? Para que a gente acabe não categorizando errado e acabe de fato achando que aquilo ali são maus modos. Isso aí é uma condição da saúde psíquica dessa criança. E também isso acaba sendo marcado não só como uma questão de desafio, mas também de argumentação. Então ela vai, de fato, discutir com o adulto, discutir com a autoridade, vai querer argumentar o seu ponto de vista achando que aquilo ali é algo justificável, né? Dentro das raízes da psicanálise, a gente pode entender isso como se fosse um sinal de perversão, né? Visto que a pessoa ela sabe das regras, mas mesmo assim ela acaba desafiando, né? A gente pode compreender dessa forma. Mas o mais agravante é que a criança ela simplesmente não sabe explicar ou não tem um motivo aparente para que ela demonstre aquilo. Ela acaba acreditando que aquilo ali é uma forma de ser e estar, e para ela está tudo bem executar aquilo. Porém, num convívio geral, a gente percebe que isso acaba não acontecendo. Mas para nós termos uma certa noção, precisamos entender que o diagnóstico ele não é assim, né? Não é apenas se comportou dessa forma, pode enquadrar a criança nisso. Na verdade, o diagnóstico ele é um pouco mais complexo, né? Visto que precisa ter um certo volume de incidências, assim como de fato precisa ter um tempo de existência desses sintomas para que se considere que isso é um transtorno positivo desafiador, né? Para vocês terem uma noção, precisa ali de pelo menos uma demonstração assídua disso e um comportamento comum de pelo menos 6 meses para que a gente consiga entender ali se isso realmente é um transtorno positivo desafiador ou se é alguma outra raiz da psique. E também tem a questão de não se enquadrar em outra questão ali de saúde mental, por exemplo, um TDAH, algum complexo ou qualquer outra coisa desse tipo, tá bom? Então vamos se dizer que se você suspeitar que a criança tem isso, que não tem explicação e que você de fato não sabe o que fazer a respeito da situação, a orientação é ir até um profissional que possa diagnosticar isso, você comentar que parece que tem essa situação e assim vocês conseguem trabalhar de uma melhor forma, né? Não vai apenas assistir esse vídeo e achar que você vai conseguir ali domar a situação, porque na verdade não é assim. Às vezes precisa até de uma intervenção medicamentosa, mudanças de hábitos, por isso que o mais indicado é você procurar um profissional em questão. E a respeito desse diagnóstico em específico que é necessário fazer, vamos se dizer que precisa também ter recorrência de acordo com a idade. Então, de crianças até 5 anos, tem que ter a maioria dessas coisas que eu acabei contando quase agora, durante no mínimo 6 meses e tem que ser a maioria dos dias. Enquanto das crianças de 5 anos ou mais, né, precisa ter ali pelo menos uma vez por semana durante 6 meses ali, né? E assim a gente consegue construir um diagnóstico preciso a respeito disso, né? E além disso, precisamos também entender o impacto negativo que isso acaba causando na vida, né? E claro, como eu falei anteriormente, não pode ali se enquadrar em outras questões, né, em outros diagnósticos da saúde mental. Ele precisa ali respeitar ali essa questão e não ter essa, de fato, contaminação em específico com outros diagnósticos. Precisa ser realmente, puramente, genuinamente isso. Ah, isso é raro?
não sabemos, né? Vamos se dizer que existem vários dados ali a respeito daquilo e que cada caso é um caso, então não adianta falar que é comum ou não é, se tem muita incidência ou não, porque vai depender de cada caso, né? Às vezes a gente pode encontrar esse tipo de situação e achar que é alguma outra, e tá tudo bem se achar, mas quem pode diagnosticar isso para você é um profissional. E não fiquem irritados se eu falar, olha, procura um profissional. É o correto, é o necessário. Afinal, os profissionais estudaram para isso, enquanto alguns de nós não. Bom, agora vamos falar aí a respeito ali do transtorno de conduta. Vamos se dizer que o transtorno de conduta nada mais é do que a evolução, tá? Desse transtorno anterior, que é o positivo desafiador, tá? Vamos dizer que é uma forma um pouco mais grave desse tipo de transtorno e que por acaso já inclui outras situações, né? Ou seja, ali acaba sendo ali um comportamento que acaba pairando em questão de adultos, né? Então os comportamentos eles podem evoluir, né? Porque agora, diferentemente do transtorno positivo desafiador, o TOD, vamos se dizer que agora a pessoa tem noção daquilo que ela acaba fazendo, então ela sabe discernir entre certo e errado, acaba caindo mais uma vez ali na questão da perversão dentro da psicanálise, porém é interessante entendermos que isso tem a ver ali, né, não apenas com a parte consciente, mas também com o inconsciente. A pessoa ela vai, de fato, encontrar ali métodos ali para intimidar pessoas. Isso pode acabar evoluindo ali para a pessoa ser uma pessoa que faz bullying com as outras, que intimide as outras de maneira violenta. A pessoa pode se envolver em brigas, né? A pessoa ela pode, de fato, desafiar autoridades, quebrar regras, desafiar leis, né? Acabar tendo incidência ali criminal a respeito de algumas situações. E acima disso aí tem um outro alerta de perigo, que a pessoa ela vai ter ali uma certa tendência para cometer crueldade com pessoas e animais. Ela vai se tornar uma pessoa super agressiva, abusiva, perigosa. E aí precisamos ali tomar um cuidado, reforçar o cuidado extremamente necessário para que isso não aconteça. Por isso a importância, né, de se a criança ela está se comportando dessa maneira, precisamos ali procurar um profissional para que essas coisas continuem controláveis, né? E isso possa ser tratável, né? Então, esses comportamentos na vida adulta eles acabam sendo um pouco mais frequentes. A pessoa ela vai sentir pulsão por fazer aquilo, né? Ela vai gostar de fazer aquilo, e claro, ela não vai ter ali nenhum tipo de remorso, seja para crueldade, seja ali para cometer algum tipo de ato ilícito, né? E que realmente ali precisamos ali tomar um certo cuidado, né? E mais uma vez reforço, né? A ajuda do profissional é necessária, é precisa para tratar tanto de maneira psicoterápica, né? Ou seja, fazer uma terapia com psicanalista, com psicólogo, com um terapeuta ali de sua confiança, né? Assim também como uma intervenção medicamentosa que acaba sendo necessário, porque isso pode desencadear ali talvez algum tipo de questões esquizofrênicas, paranoides, né? E aí precisa de uma intervenção medicamentosa para baixar essa agressividade, para baixar ali essa questão um pouco mais maléfica que a gente pode perceber, né? Então, precisamos tomar um certo cuidado, a gente precisa, de fato, acompanhar o comportamento das crianças, vigiar o que as crianças acabam fazendo, seus comportamentos, não só com outras pessoas, mas com ela mesma, com os pais, na escola. Por isso a importância do acompanhamento na vida infantil, justamente para nós entendermos esse aspecto, entendermos que nem tudo é falta de educação, nem tudo é falta de corretivo ou palmadas, né? Que as coisas elas precisam ali demonstrar de certa forma um certo controle. E esse controle vai ser exibido e vai ser feito de uma maneira um pouco mais psíquica, né? Visto que muitas das vezes as crianças elas não sabem explicar o porquê de seus comportamentos. Precisamos ali confiar em profissionais e buscar profissionais de confiança para que consiga cuidar melhor da saúde mental. Afinal, nós sabemos aí que saúde mental não tem preço, tá bom? E bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Já deixe seu comentário,
dá o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Vamos ter vídeos novos toda sexta-feira às 7 horas da noite, tá? Se tiver alguma sugestão de vídeo, já coloca lá nos comentários, que isso ajuda bastante. Mais uma vez reforçando, esse canal não é monetizado, não tem a intenção de ser monetizado, então apoiando ali o canal, dando um like ou até compartilhando com outras pessoas já ajuda bastante ali o engajamento, e assim as pessoas elas vão ter acesso à informação. Muito obrigado por ter assistido mais uma vez, por hoje é só e até mais, até a próxima sexta. Tchau, tchau.